caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho. Jesus, recolhe a gota de carinho que derramas nas chagas da amargura. Essa doce migalha de ternura para quem luta e chora no caminho. É como a rosa perfumando espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês, ninguém sabe, o mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprimes, Deus te proteja o coração sublime. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não és o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê.
pássaros nas matas, brilham as estrelas do infinito. Correm os rios em cascatas sobre os seus leitos de granito. Cantam o sol, também a lua, cantam o céu, a terra e o mar. Para mim não há maior felicidade em poder também assim cantar. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor. Viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Este conjunto de beleza que nos empolga e nos seduz, vozes de toda a natureza sob a regência de Jesus. Nesta bendita sinfonia que exemplifica o amor, o universo vibra e canta noite e dia em louvor ao nosso Criador. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor. Viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Vamos em cânticos saudar a Jesus, terno amigo das crianças, nosso guia e luz. Ó amigo Jesus, nosso protetor, dai-nos a luz pura do vosso santo amor. Vosso exemplo santo queremos imitar, e as vossas lições vinde hoje inspirar. Vosso exemplo santo queremos imitar, e as vossas lições vinde hoje inspirar. Amigo Jesus.
nosso coração cantar canções de fé. Se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem, e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração, então será agora, então será a hora da regeneração. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se em nossos olhos luzes novas cintilarem, e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração, então será agora, então será a hora da regeneração. Regeneração. Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Estamos aqui, mais uma vez, para estudarmos os ensinamentos de Jesus, analisá-los, refletirmos sobre esses ensinamentos à luz da doutrina espírita, que vem nos esclarecer, nos revelar com mais clareza tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Antes, porém, lembramos a todos providenciarem um recipiente com água limpa e cristalina para ser magnetizada durante o passe após o nosso estudo da noite de hoje. Portanto, sejam todos bem-vindos mais uma vez. E assim, vamos dar início ao nosso estudo, fazendo, nesse momento, a nossa prece. Vamos assim, meus irmãos, elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, a Deus, aos bons espíritos aqui presentes, procurando, assim, nos conectar com a espiritualidade superior, rogando ao nosso Mestre que nos abençoe, asserenando os ânimos, equilibrando os nossos pensamentos, fortalecendo a nossa fé e avivando a nossa esperança. Sê conosco, Divino Mestre, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos então dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, prosseguindo com o estudo do capítulo 2, que tem por título Meu Reino não é deste mundo. E o texto que vamos estudar na noite de hoje se chama O Ponto de Vista, e é o item de 5 a 7.
Então, vejamos, meus irmãos, o que seria, então, o ponto de vista. A primeira coisa que devemos pensar, o que é o ponto de vista? Todos nós temos diferentes pontos de vista sobre determinado assunto, sobre determinados aspectos. E a palavra ponto de vista quer dizer, de onde eu estou, eu vejo tal coisa, tal cenário, tal situação, de determinada forma, que quase sempre é diferente da forma que o outro, que o meu próximo, vê a mesma coisa. Por que será que isso acontece? É porque todos nós, dependendo de onde a gente se encontra, a gente tem um ponto de vista sobre determinada situação. E é isso que vamos estudar na noite de hoje. Então, meus irmãos, Allan Kardec, nosso mestre leonês, nesse capítulo, ele, como todos já sabemos, em todos os capítulos, Kardec retirou cada capítulo da Bíblia, estudando a Bíblia, cada capítulo, ele iniciou com um texto bíblico, como acontece nesse segundo também. E, em seguida, ele trouxe os seus comentários, ele teceu os seus comentários sobre esse assunto, e, em seguida, ele deu a palavra aos espíritos, para que eles pudessem, assim, trazer o seu pensamento. O ponto de vista, o texto que vamos estudar na noite de hoje, tem, por comentário, a autoria de Allan Kardec. Ele mesmo fez os devidos comentários. E vamos passar aqui ao texto bíblico. Pilatos tornou a entrar no palácio e, mandando trazer Jesus à sua presença, indagou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Então Pilatos disse-lhe: Logo és rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes, sou rei. Não nasci e nem vim a este mundo, a não ser para testemunhar a verdade. Todo aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Meus irmãos, em todos os tempos da humanidade, o homem sempre esteve em busca de respostas para algumas perguntas, para algumas questões que permeiam a sua existência, ou a nossa existência. Dependendo das respostas que encontramos para essas questões, para essas indagações, ela influenciará e muito o nosso modo de viver, a nossa maneira de viver. E existem vários pontos de vista, já o sabemos. Muitos acreditam que a nossa vida começa quando nascemos, isto é, começa no berço e termina com o nosso desencarne, com a nossa morte, termina no túmulo. E sendo coerente com esse pensamento, as pessoas tendem a levar uma vida mais voltada para a materialidade. Então, é aquela posição, aquele questionamento que a gente faz.
nascer e morrer. Termina aqui. E aí a pessoa quer, entre aspas, aproveitar o máximo a sua existência. E esse aproveitar, muitas vezes, é voltado para as coisas materiais, para os prazeres mundanos e, consequentemente, para uma vida que pode chegar ao abuso, né? Então, a pessoa quer aproveitar o máximo. Mas também existem um outro ponto de vista, o da vida futura. É a vida espiritual, a vida futura a que ele se refere é a nossa vida após a morte. É a vida da imortalidade. Então, quando realmente acreditamos que a nossa vida não termina aqui, que nós somos espíritos eternos, espíritos imortais, isso também influencia e muito o nosso modo de viver, a nossa vida aqui no plano terrestre. Então, acerca desse diálogo que Jesus tem com Pilatos, ele claramente se refere à vida futura, quando ele diz que meu reino não é deste mundo. Ele, na grande maioria das suas falas, dos seus ensinamentos, ele falava sempre da vida futura. Ele discorria sobre a vida futura, lembrando-nos que a nossa vida aqui é passageira e que devemos batalhar para chegarmos a uma vida futura mais feliz. Então, vamos entender um pouquinho. Por essas palavras de Jesus com Pilatos, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. A principal preocupação. Sem a vida futura, a maioria dos seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser, porque todos estão voltados para esse tema. Então, a vida futura deve ser também considerado o principal ensinamento de Jesus. E ela deve ser a nossa meta aqui na Terra. Batalharmos para alcançar uma vida futura plena. Então, o que Jesus esclareceu com esse diálogo? Ele esclareceu-nos que a verdadeira vida não está na Terra. A vida na Terra é uma vida passageira, fugaz. A nossa vida, ela está no reino dos céus. É a pátria espiritual, a pátria do espírito. Enquanto espírito desencarnados, temos que pensar que isso dura pouco, exíguo o nosso tempo aqui. Nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual, porque somos espíritos eternos, imortais. Por enquanto, a Terra ainda não pertence ao meu reino. Isso são palavras de Jesus, que por enquanto a Terra não pertence ao seu reino, porque o seu reino é composto de amor, de fraternidade, de bem, de tolerância, de humildade e compaixão, de perdão, todas aquelas virtudes que nós devemos cultivar em nós mesmos. E essas virtudes, por enquanto, não predominam na Terra. Por isso é que ele disse que o reino dele não era aqui, não é aqui, né? No plano terrestre. E qual era a missão de Jesus?
A missão de Jesus foi testemunhar a verdade, foi dar testemunho da verdade, a verdadeira vida na pátria espiritual. A Terra é só passagem. E enquanto a Terra é um planeta de provas e expiações, aqui predominarão os sofrimentos, os conflitos, as tragédias e as dores. É com a doutrina de Jesus que buscamos o consolo, o conforto, a fé e a esperança em dias melhores. Talvez não sejam aqui, mas no reino dos céus. Se for essa o nosso merecimento. Vai daí a necessidade de batalharmos para alcançarmos esse reino. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte também desaparece. Isso está lá no livro Céu e Inferno, a primeira parte, de Allan Kardec. Então, à medida que ele vai entendendo, vai compreendendo, vai estudando e compreendendo que essa vida futura é uma promessa de Jesus, o medo, o temor, o pavor da morte vai desaparecendo. Nós ficamos mais calmos, mais compreensivos, mais compassivos, e entendendo que esse momento chega para todos, mais cedo ou mais tarde. Então, esse medo, esse pavor, aos poucos vai desaparecendo. E é bom que nós vamos compreendendo, estudando a doutrina, através das palestras, das leituras edificantes. A doutrina espírita tem um cabedal enorme de livros, de artigos, os quais a gente deve buscar para entender melhor essa doutrina maravilhosa, doutrina que consola, que conforta, que nos permite viver uma vida com mais amor, com mais fraternidade, com mais justiça e com mais esperança. Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Então, a continuação da vida, aqui se refere à vida espiritual. Aliás, essa vida que aqui vivemos hoje é apenas uma existência. A vida, ela é uma só. As existências são várias, são inúmeras, centenas e, quiçá, milhares. Aqui na Terra, hoje, estamos atravessando uma existência, que podem ser várias, como dissemos. A vida não, a vida é apenas uma e ela tem continuidade lá no mundo espiritual. Ela continua além. E o ponto de vista, como nos disse, como a gente já disse anteriormente, que o nosso assunto seria o ponto de vista. Existem aqueles apegados aos bens terrenos. Por quê? Porque, de acordo com o seu íntimo, a vida começa aqui e aqui termina. Mas tem aqueles que creem numa vida futura. Acreditam que a vida futura é a nossa verdadeira vida e se preocupam e batalham para que tenham uma vida futura mais plena. Então, vemos aqui uma situação, um caminhão com os homens da coleta do lixo, trabalhando, e vamos ver um
pontos de vista diferentes. Uma criança indaga ao seu pai: papai, aqueles são os homens do lixo? Aquele é o caminhão do lixo e os homens do lixo? Ao que o pai responde: não, meu filho, aqueles são os homens da limpeza. Os homens do lixo somos nós, porque nós é que promovemos o lixo, nós é que construímos o lixo. Eles são os homens da limpeza. Vejam bem que esse é um ponto de vista diferente. O pai, então, enxergou naqueles homens os homens da limpeza e não os homens do lixo. Continuando. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. Então, quando nós nos colocamos e focamos na vida espiritual, que já dissemos é infinita, a vida do espírito, a vida corporal é só uma passagem, é uma permanência muito curta. Por que o país ingrato? Porque aqui sofremos muitas tribulações, muitos conflitos, dores, decepções e toda espécie de sofrimento. Por quê? Estamos no mundo de provas e expiações. Somos espíritos endividados, muito endividados. Aqui estamos para buscar o nosso desenvolvimento moral e o nosso crescimento espiritual. Por isso é que estamos aqui e temos muitas oportunidades de crescer moralmente e desenvolver, aprimorar o nosso espírito. Os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que o homem recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado feliz. Então, os reveses, as aflições, as amarguras, as dores que enfrentamos aqui são incidentes já preconizados. Já sabíamos que enfrentar tudo isso ao estabelecer o nosso plano reencarnatório, antes de reencarnar. Então, devemos receber e encarar esses incidentes com paciência, com fé e com resignação, sabendo que eles têm um tempo para terminar. E sabendo também que, dependendo da nossa postura diante de tudo isso, possamos ter um estado mais feliz. Quando o homem não tem certeza na vida espiritual, na vida futura, não acredita, concentra todo o seu pensamento na vida terrena, dedicando-se inteiramente ao presente. Ele não compreende que possam existir bens mais preciosos do que o da terra. Então, este é o homem que não acredita na vida futura e que constrói para si uma vida material, totalmente voltada à aquisição de bens, de prazeres e uma vida voltada para o lado material. Então, ele vive essa vida porque ele não acredita na vida espiritual, em uma vida após a morte. Mas é uma vida vazia, que sempre estará faltando alguma coisa. A perda do menor dos seus bens, causa a esse homem um enorme desgosto. Então, aquele homem que é voltado para a matéria, a perda de o menor dos bens, ele, então, desenvolve um grande desgosto. Uma decepção sofrida, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima,
a vaidade ou o orgulho feridos fazem de sua vida uma eterna angústia. Então, é aquele homem voltado para o material e que não existe, não vê ao seu lado nenhuma tábua de salvação. Então, ele está sempre desgostoso, magoado, se sente uma vítima e nada, achando que nada para ele dá certo. É uma angústia infinita. Então, ele passa por momentos de muita dor, de muita aflição, porque só vê o lado material. Os prazeres terrenos não são condenados por Deus. O que ele condena é o abuso desses prazeres e o prejuízo dos interesses da morte. Então, a construção de uma vida pode, sim, ser aliada à aquisição de alguns bens que possam construir uma vida mais prazerosa, mais confortável, enquanto espíritos encarnados. Então, a aquisição desses bens, a alegria, não são condenados por Deus. O que ele condena é o abuso, é construirmos essa vida apenas voltado para os prazeres, né, em detrimento da construção de uma vida espiritual, voltada para os interesses do nosso espírito, da nossa alma. E o Espiritismo amplia a nossa visão sobre a vida atual, mostrando-a como um elo harmonioso e magnífico do conjunto da obra do Criador. Então, o Espiritismo vai nos mostrar que a vida atual, sim, ela é importante e ela é apenas um elo na cadeia da nossa existência, né? E ela forma um conjunto, né, na obra do Criador. Toda a vida humana, ela importa, é importante. Então, sabemos que estamos vivendo momentos de muita tribulação, de muito medo, de muita preocupação, em razão da disseminação desse vírus, do coronavírus. Então, a Terra inteira se encontra em momento de muita preocupação. E, justamente, esses momentos é que têm nos unido, porque do outro lado do oceano estão chegando os medicamentos, a assistência médica, através desses mesmos medicamentos, das vacinas, sejamos contra ou não, é o modo que a humanidade, no momento, está encontrando para sanar essa doença. E a perspectiva da vida futura muda a vida presente? Claro que muda, né, meus irmãos? Quando a gente acredita e que temos acreditado nessa vida, a perspectiva da vida atual muda, sim. Então, aí nós aprendemos que a encarnação presente é apenas uma passagem, um ponto no total das nossas existências, um pequeno pontinho, né? E a nossa perspectiva, a dor, o sofrimento e todo tipo de dificuldade tem curta duração, por mais longa que ela possa parecer, porque enquanto estamos passando pelo sofrimento, pela dor, a gente acha que ela nunca acaba, né? A dúvida sobre a vida futura atrapalha o progresso da alma? Quando duvidamos que essa vida futura, a vida da alma, a vida espiritual, quando acreditamos, temos dúvidas sobre ela, ela atrapalha o progresso da nossa alma aqui no mundo material, aqui na Terra? Todos os esforços são concentrados, então, na vida presente, porque não há preocupação com a vida futura. Dificuldade em compreender a utilidade do sofrimento e que tudo é passageiro
que tudo é temporário. Então, nós temos dificuldade de compreender isso, a utilidade de sofrermos com paciência, com resignação, com coragem. Então, nós nos tornamos, quando a gente volta a nossa vida para a materialidade, nós nos tornamos escravos dos prazeres e da matéria. Daí vem o nosso sofrimento. E devemos nos acomodar diante do sofrimento porque acreditamos na vida futura? Então, quando estamos passando pelo sofrimento, a gente deve se acomodar. Ah, não, eu tenho que sofrer mesmo, essa é a minha vida, eu vim para isso, eu vim para sofrer. Então, eu não vou fazer nada para mudar essa situação. Eu não vou procurar um médico, eu não vou procurar um psicólogo, eu não vou procurar ninguém para me auxiliar, para me ajudar, porque essa é a minha missão, essa é a minha sina, como nós dizemos, né? Então, nós temos que nos acomodar diante desse sofrimento. Vamos ver a resposta. A resposta é não. Jamais devemos acomodar diante do sofrimento. Não é bem assim. Pois a felicidade, a nossa felicidade, o nosso conforto espiritual, depende do nosso esforço, do esforço que fizermos hoje, para melhorar o que estiver ao nosso alcance. Então, e também aprendemos que devemos, sim, resignar com o que não depende de nós, com aquilo que não pode ser mudado, mas que nós temos, então, que buscar esse conforto espiritual, seja onde ele estiver, né? Na busca da religiosidade, da vida voltada para dentro de nós mesmos, compreendendo, assim, os ensinamentos do Mestre Jesus. A crença na vida futura gera desinteresse pela vida material? Então, aqui vem o contrário. Quando acreditamos em uma vida futura, uma vida voltada para o espírito, isso gera o desinteresse pela vida material? A resposta também é não. Né? O desinteresse pela vida material não deve existir. Por quê? Porque ainda somos espíritos encarnados. Estamos aqui na carne e necessitamos dos bens materiais para termos uma vida mais plena, uma vida com mais conforto, que podemos proporcionar também ao nosso próximo. Então, os que creem firmemente numa vida futura, sabem que esses bens foram colocados na Terra pela providência divina. Esses bens foram colocados na Terra. E que devemos, então, trabalhar para melhorar as coisas, tanto para nós como para o outro, para o nosso próximo. Deus disponibilizou esses bens, né? O que ele condenou é o abuso desses bens. É a nossa vida voltada inteiramente para os bens materiais. Então, nós vamos aqui, nós vamos ler uma paginazinha, um pensamento, uma mensagenzinha de Gandhi, Mahatma Gandhi, o grande líder espiritual indiano, em que ele fala o que destrói o ser humano. O que destrói o ser humano é uma política sem princípios, é o prazer sem compromisso, é a riqueza sem trabalho, é a sabedoria sem caráter, são negócios sem moral, é a ciência sem humanidade e a oração sem caridade. Grande verdade, grande entendimento desse nosso irmão. E assim, queridos irmãos, nós
Encerramos aqui a nossa fala, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, desejando a todos uma boa semana. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Teremos agora o nosso passe virtual. Boa noite a todos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor.
que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.